Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor, é bom ter vocês aqui. No vídeo de hoje nós vamos analisar alguns textos da Bíblia, pelo menos um em especial que é utilizado assim de maneira equivocada, algumas pessoas que não entendem ou talvez não queiram entender o texto e aplicam ele de maneira errada para tentar silenciar, para tentar fazer com que a gente não dê prosseguimento ao trabalho que Deus confiou a cada um de nós. Portanto, fica com a gente até o final desse vídeo, eu acredito que vai ser bom para você. Sabe, queridos amigos, os vídeos mais complicados que eu faço no meu canal são aqueles em que eu preciso analisar alguma fala equivocada, mesmo que seja de um colega de ministério, mesmo que seja de alguém que está no mesmo barco que eu, tentando ir para o céu e levar a sua igreja. E por que que esses vídeos são os mais difíceis? O desafio se torna maior quando nós temos um colega. Primeiro porque as pessoas elas confundem muito quando você faz análise de uma fala e elas confundem isso com um ataque pessoal. Fazer a análise de uma fala equivocada é algo que dentro do academicismo é extremamente comum. Quando você tem uma teoria, quando você escreve um artigo, uma outra pessoa pode escrever um artigo refutando, e isso é algo normal, comum na academia. Mas uma pessoa ela jamais pode permitir que saia do âmbito das ideias e vá para o âmbito pessoal. Por exemplo, quando você começa a falar mal do indivíduo, quando você começa a descredibilizar a moral dele, ou o trabalho, enfim, a pessoa dele, aí você não está mais tratando de ideias e sim de pessoas. E aqui no canal eu procuro sempre, e é claro, eu sou falho, mas eu procuro sempre tratar dos assuntos no âmbito das ideias e eu procuro não trazer o aspecto pessoal. Então, quando eu faço um vídeo, que eu gravo um vídeo falando sobre algum ponto que algum colega levantou, que alguém falou, seja um pastor evangélico, seja um padre, seja até um pastor adventista, eu procuro responder pontualmente aquilo que ele falou e mostrar que aquilo tem algum desvio ou não está em harmonia com a palavra de Deus. Mas eu não falo sobre a moral dessa pessoa, sobre a sua capacidade teológica, sobre a sua inteligência, sobre o trato com as pessoas, sobre o seu ministério, se ele é um bom pastor, se ele é um mau pastor. Isso está fora de questão. Nós não dialogamos sobre a pessoa em si, mas sobre as ideias. E uma ideia ou outra pode conter o que nós chamamos de heresia, não é? Uma ideia equivocada, uma ideia contrária à palavra de Deus. E isso eu já demonstrei aqui em alguns vídeos no canal, quando a gente vai perceber, por exemplo, ideologias tomando conta do púlpito. Não é? Uma pessoa se levanta e ela chega e diz, olha, sejamos todos feministas e o mundo será melhor a cada dia. Peraí, não, eu não preciso ser feminista. Isso é uma ideologia, isso não tem que ver com a Bíblia. E quando a gente vai estudar o feminismo, eu já fiz vários vídeos sobre esse assunto aqui. Então eu não posso concordar com uma fala dessa. A fala não tem que ver com a pessoa, mas a fala não foi coerente. O nosso púlpito não é para isso, não é para pregar isso. Entende? Quando a pessoa chega em um podcast e diz, olha, o princípio do sábado, o princípio de você, do Shabat, é você encontrar um dia para um descanso, sabe? É uma pausa no tempo para você buscar a Deus. Ok, vamos lá, onde vai dar isso daí? Diz, olha, eu escolhi o 7, peraí, não é você quem escolhe. E eu conheço um pastor tal que durante anos escolheu a segunda para ser o seu Shabat, e o seu Shabat e etc. E você diz, não, peraí, mas... E o princípio é esse? Não, esse não é o princípio. O princípio bíblico é você escolher um dia que Deus escolheu, e não é você quem escolhe. E isso não há nenhuma contraposição, eu preciso falar que isso está em desarmonia com a palavra de Deus. E porque ideias assim,
acabam prejudicando. Quando alguém chega e diz, não importa se foi no academicismo, se foi numa tese, eu não acredito que, bom, pelo menos eu nunca vi, né, mas pode acontecer dentro da mentalidade acadêmica você defender uma coisa que você não concorda. É possível? É possível que isso aconteça, mas via de regra, quando nós desenvolvemos uma linha, quando nós defendemos uma tese, nós acreditamos naquilo que a gente está defendendo, senão a gente não estaria defendendo, né? E eu acho assim incompatível, ou no mínimo assim, incoerente. Eu sendo um pastor adventista, por exemplo, um exemplo, né? Eu sou um pastor adventista, eu vou fazer uma tese. Eu vou fazer a tese de por que o sábado não é o dia do Senhor. Aí eu vou discorrer por que disso, por que daquilo, e aí alguém chega e vai me entrevistar. E aí, Eleazar diz, pois é, inclusive essa questão do sábado ser o dia do Senhor, há controvérsias. Eu até desenvolvi na minha tese doutoral, falando sobre isso e tal, e tem o argumento tal e o argumento tal, linguisticamente falando, o sábado e tal e tal e tal. Alguém vai dizer assim, e tu é um pastor adventista, cara? Você defende isso? Não, veja bem, eu defendo que o sábado é o 7º dia. Estou falando aqui da minha tese. Você percebe que é um negócio assim incoerente? Um negócio sem pé, sem cabeça? Então, quando alguém chega, como foi no caso um dos meus últimos vídeos, eu fiz análise de uma fala, num podcast, onde o pastor ele chega e diz, olha, façamos um homem à nossa imagem e semelhança. Isso aí é Deus falando com a terra. Não é Deus falando com a terra. Teólogo nenhum defende um negócio desse. Não é. Isso aqui não é... A gente não pode ir para um texto isolado e dizer, não, mas a linguística permite. Nem a linguística permite. Nem a linguística permite. Se você vai fazer uma análise bem coerente do texto, você vai perceber que nem isso é possível. A gente se entristece quando vê esses discursos assim, sabe? E por isso eu fiz as minhas análises, entretanto, retorno sem nenhum tipo de ataque à pessoa, ao indivíduo. Mas foi só uma tese dele, não quer dizer que ele defenda isso. Ora, eu volto na questão da coerência. Eu sou um pastor da igreja adventista, eu vou fazer uma tese que vai dar subsídio para uma pessoa acreditar de maneira errada, sabe que não faz sentido. E isso, assim, eu acho interessante como foi dito no próprio podcast, né? Até o próprio padre e pastor que estavam na banca disse, você sabe que isso é uma heresia. Não, mas eu estou trabalhando aqui a narrativa, isso aqui é uma tradição rabínica. Já discorremos sobre este assunto. Eu estou apenas aqui mostrando para vocês e gravando esse vídeo, na realidade, porque algumas pessoas me questionaram algumas coisas que eu vou pontuar aqui agora. Um dos questionamentos foi, pastor, por que você não pratica Mateus 18? E Mateus 18 diz que você deve conversar com a pessoa em particular. E eu queria fazer algumas considerações em face disso. A primeira consideração que eu queria fazer é, as pessoas elas querem publicar tudo o que elas pensam, elas querem soltar na internet, uma vez solto na internet, tá para o mundo inteiro, o que ela pensa, mas ela quer ser corrigida, ou o assunto tem que ser tratado no particular. E aí algumas pessoas vão dizer assim, não, mas isso aí você tem que tomar cuidado, porque é o fogo amigo. E aí eu pergunto, e essas falas que são postas na internet não é fogo amigo? Quer dizer, eu como pastor adventista estou pregando cá que o sábado é o dia do Senhor, tentando levar uma pessoa aos pés de Cristo, entender a realidade, aí vem um outro e diz, não, você escolhe o dia e tal, isso não é fogo amigo. Quer dizer, eu estou tentando aqui mostrar um Deus criador, a divindade triuna ali em Gênesis, quando Deus diz, façamos o homem, aí eu vou lá para João, vejo que Jesus estava presente, e no próprio Gênesis o Espírito Santo pairava sobre as águas, a face das águas, aí eu vou entender a pluralidade desse termo, do verbo fazer ali, olha, façamos, então é Deus, é um Deus triuno, um Deus que está criando ali, aí eu desenvolvo, eu estou lá no meu estudo, a pessoa chega e diz, não, Deus está batendo papo com a terra. Isso não é fogo amigo? Quer dizer, fogo amigo é só quando eu mostro. Aí assim, a pessoa ela vai expor isso para a internet, ela vai divulgar isso para todo mundo, mas na hora da gente chamar a atenção, não, tem que ser no particular. Por quê? Porque Mateus 18. Mateus 18. E eu quero fazer uma análise de Mateus 18 com vocês.
Mateus capítulo 18, que é utilizado muito para, não, você não pode chamar a pessoa em público, você tem que resolver esse assunto no particular. Mateus 18 diz assim, a partir do verso 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva consigo dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas a palavra seja confirmada. Eu queria fazer uma análise rápida, mas apesar de que o texto é extremamente claro, você não precisa nem ser um teólogo para entender o que eu vou dizer aqui. O texto não está falando de uma coisa pública. Veja como o verso começa. Se o teu irmão pecar contra ti. Eu quero dizer que estes assuntos que eu tenho abordado no meu canal, esses vídeos que eu tenho feito, não são de ataques à minha pessoa. Ninguém falou mal de mim. Como eu não estou falando mal de ninguém. Eu não quero falar mal do indivíduo, repito, não tem que ver com a moral dele, com o trabalho dele, absolutamente. Então, quando eu trato desses assuntos aqui no meu canal, eu estou tratando da ideia. E olha o que a Bíblia diz: se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Só vocês dois. Se ele te ouvir, você ganhou o irmão. Mas aí o texto continua, mas se ele não ouvir, leve 2 ou 3 testemunhas para que pela boca de 2 ou 3 pessoas a palavra seja confirmada. Ou seja, eu conversei com ele no particular, mas eu não tenho testemunha. Ele continua naquilo ali, e aí então eu levo 2 testemunhas para que a palavra seja confirmada. E quando o assunto está na internet, eu tenho quantas testemunhas? Você percebe que o assunto de Mateus 18 não tem absolutamente nada a ver com isso? Mateus 18 é assim, você chega e me ofende, e me, ofende a minha moral, me ofende enquanto pessoa. Eu não vou pegar sua ofensa agora e jogar para a internet. Olha só o que ele falou de mim aqui, gente, veja. E aí eu exponho para todo mundo. A Bíblia diz que isso não deve ser feito. Eu devo ir à pessoa e conversar com ela e resolver esse assunto, essa pendência particular entre nós dois. Se não resolver, eu levo 2 pessoas. É um assunto particular. E é por isso que há necessidade de 2 testemunhas, para que se confirme o que ele realmente disse. Agora, quando a pessoa diz algo na internet, quantas testemunhas você tem? Eu não preciso de 2 ou 3 testemunhas, porque o mundo inteiro pode ouvir e ver o que você disse. Ouvir e ver o que você falou. Percebe? Então, usar Mateus 18 nesse contexto é completamente descabido, mas eu quero falar para você de outras passagens que as pessoas parecem desconsiderar. E eu quero analisar com vocês aqui, por exemplo, o texto de 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 5. 1 Timóteo, capítulo 5, e o verso 20, diz assim: aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Ou seja, para que a pessoa tendo temor não faça a mesma coisa. Então, eu tenho vamos dizer assim, o erro cometido no particular e o erro público. Para erros públicos, você corrige em público. Se a pessoa ela vem e ela solta na internet algo que é contrário à Bíblia, ela pode ser repreendida da mesma forma. Agora, se a pessoa comete um pecado contra você no particular, aí você conversa com ela no particular. Seria antiético, sim, antiético você expor algo particular para o público. Isso é antiético. Mas se você vai ao público e expõe as suas ideias, e essas ideias estão contrárias à Bíblia, não há nenhum problema em você ser repreendido da mesma forma como você fez. Por quê? Porque o contraponto foi feito e as pessoas podem agora avaliar. Elas podem entender, não, eu ouvi isso daqui, mas agora eu tenho esse outro posicionamento. Um pastor se levantou e disse, olha, não é bem assim. Então, vamos seguir por aqui. As pessoas podem escolher, as pessoas podem definir, olha, realmente isso aqui é antibíblico. Agora, se ninguém se levanta, se não faz contraponto nenhum, e a mente do jovem lá depois? E eu vou mostrar um testemunho para vocês de alguém que passou exatamente uma situação assim. Eu vou conversar já já com uma amiga chamada Débora. Ela, por conta de um desses vídeos, perdeu uma pessoa que já estava praticamente observando o sábado do Senhor, já tinha até pedido demissão do trabalho, vocês vão ver. E essa pessoa voltou para Débora dizendo, você me enganou. Eu vou contar essa história, na verdade eu não vou contar, ela mesma vai contar aqui no canal. Então, a minha preocupação, e por que, pastor, então você grava esses vídeos? A minha preocupação, queridos, não é inferir ninguém,
é ajudar aqueles para que não caiam, os jovens, para que não caiam nesse mesmo perigo. Pastor, você tem outros exemplos bíblicos? 1 Timóteo 5 já disse, e isso já entendi, mas existe outro? Existe. Aqui em Gálatas, capítulo 2, a partir do verso 11, nós temos um relato de Pedro e Paulo. E Pedro não estava agindo de maneira coerente. Eu estou falando de um discípulo de Cristo. Paulo veio depois. Se tem alguém que, vamos dizer assim, tinha uma certa moral, era Pedro, que andou com Jesus. Paulo não andou com Jesus, Paulo se converteu posteriormente. Mas olha o que aconteceu. A partir do verso 11, Gálatas 2, verso 11 diz: E chegando Pedro a Antioquia, ele resistiu na face, na cara, como diz aqui na minha Bíblia, porque era repreensível, porque ele se tornou repreensível, ele fez algo errado. O que foi que Pedro fez, gente, de errado? Verso 12, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Percebeu? Começou a influenciar o outro. O amigo de Paulo, Barnabé, foi influenciado pela... Não, se Pedro está falando, Pedro andou com Jesus. Se Pedro está agindo assim, então Pedro está certo, eu vou na dele. Não, se é o pastor que disse lá, então eu vou seguir. Mas Pedro estava errado. Pedro não estava certo. E o que Paulo fez? Não, eu vou conversar aqui no particular com Pedro. Pedro, vem cá, deixa eu te contar um negócio. Ei, rapaz, não está certo o que você está fazendo. Eu estou fazendo aqui Mateus 18, estou conversando com você aqui no particular, porque o que você fez, olha, não vai ajudar. Ou até Barnabé já está sendo influenciado por você e tal. Foi isso que Paulo fez? Vamos ler o texto? Vamos ver. Verso 14. Mas quando vi que não andavam bem, e direitamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos. Pedro foi repreendido publicamente. Eu estou falando do discípulo de Jesus. Estou falando de um pastor. Eu estou falando do apóstolo Pedro. Eu estou falando de um outro pastor que veio depois. O apóstolo Paulo disse: se tu, sendo judeu, vives com os gentios e não como um judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? E aí Paulo faz toda a repreensão. Por quê? Porque Pedro estava dissimulando. Quando não tinha nenhum judeu por perto, aí Pedro dizia: vamos lá, meus amigos gentios e tal. Estava tendo uma atitude. Chegou os judeus, ele não, se afasta e tal. E essa atitude de Pedro começou a influenciar outras pessoas, inclusive Barnabé, amigo de Paulo. E aí, como foi em público, e os gentios sentiram isso, né? Poxa, estava conversando com a gente, agora está ignorando como se a gente fosse... Sabe, a gente não merecesse a salvação. E aí Paulo foi e disse: não, peraí. Se ele está fazendo algo em público ele será repreendido. Eu quero trazer um último exemplo que aconteceu na época da senhora White, um grande pregador, de uma mente incrível, inteligentíssimo, Dr. John Harvey Kellogg, um indivíduo com uma capacidade extraordinária. Ele começou a desenvolver algumas ideias estranhas. E ele escreveu essas ideias em um livro. Vamos dizer que os livros eram as mídias sociais da época. Ele escreveu as suas ideias em um livro chamado The Living Temple. E John Harvey Kellogg, ele escreveu nesse livro ideias panteístas, de que Deus é um orvalho, de que o Espírito Santo é a chuva derramada, e coisas assim, estranhas mesmo. E estas ideias poderiam, como de fato aconteceu, influenciar várias pessoas. E agora nós temos a serva do Senhor, a senhora White, e como foi que ela agiu? Chamou ele no particular, olha, eu vou fazer aqui Mateus 18, porque você está falando algumas coisas que não condizem, por favor, vamos mudar de atitude, foi isso? Ela escreveu também. Qual foi a mídia que ele usou? Foi o livro? Então eu vou usar também da escrita, porque assim eu faço um contraponto. Então Ellen White usou exatamente a mídia social da época para repreender o Dr. Kellogg. O Dr. Kellogg escreveu sobre o panteísmo, Ellen White foi lá e escreveu também contra as ideias dele, disse que aquilo que ele estava escrevendo estava equivocado, que a mente dele não estava sendo usada por Deus, mas por Satanás. John Harvey Kellogg abandonou a igreja, mas ele influenciou muita gente, inclusive um grande pastor, o pastor Alonzo T. Jones. E o pastor Jones foi aquele que trouxe a mensagem da justificação pela fé
para a nossa igreja em 1888, mas ele juntou-se a Kellogg e as ideias de Kellogg, que eram bonitas demais, chamavam a atenção. Kellogg, ele era carismático e ele se dava bem com os jovens, e aquelas ideias de Kellogg foi arrastando algumas pessoas, inclusive o pastor Jones, que abandonou a fé. Escreveu depois um livro contra Ellen White e começou a acreditar nas ideias de Kellogg. E isso porque Ellen White o repreendeu da mesma forma, na mídia social que ele usou. Nos livros, em artigos, Ellen White o repreendeu, o corrigiu e falou do perigo de suas mensagens. E isso fez... Mas Ellen White fez isso porque ela odiava o Kellogg, porque ela queria que o Kellogg se perdesse? Não. Ela falou aquilo com o intuito de, quem sabe, ajudar, de quem sabe ele mudar de postura, de quem sabe ele se arrepender e dizer, não, essa ideia está errada, realmente está contrária à Bíblia. E abandonar aquelas ideias. Foi esse o objetivo de Ellen White ao escrever. Então, quando eu, longe de mim, estar na posição de um profeta ou de coisa parecida, mas quando eu gravo um vídeo aqui que eu vejo uma pessoa pregando algo diferente da Bíblia, diferente do que nós como adventistas acreditamos, mesmo que seja um pastor adventista, o meu objetivo é ajudar o jovem para que ele não caia nessas ideologias como o pastor Jones fez e abandonou a fé. Ajudar, quem sabe, um pastor desse olhar e dizer, poxa, parando para pensar bem, realmente, essa minha fala não foi feliz, eu preciso melhorar, eu vou mudar isso aqui. Uma vez que um assunto é divulgado na internet, ele está aí para o mundo. E se ninguém falar absolutamente nada, fica aquela última como a última palavra. Então, queridos, o objetivo nosso aqui não é ferir ninguém, não é machucar ninguém, não é falar mal da vida de ninguém. É apenas trabalhar as ideias para que pessoas não sejam enganadas. E como eu disse, eu ia conversar com uma jovem por nome Débora. Ela vivenciou isso na pele. Ela estava estudando a Bíblia com pessoas e aconteceu exatamente isso que eu falei para vocês. Um jovem que já tinha até aceitado a mensagem do sábado, agora abandona. Por quê? Por causa de uma ideia colocada de maneira equivocada na internet por um colega. Eu queria que vocês acompanhassem essa história, esse testemunho, que sirva de alerta e para que você entenda qual é o meu objetivo. Meu objetivo não é falar mal de ninguém, meu objetivo não é realmente prejudicar ninguém. Mas é que quando você assistir a esse testemunho da Débora, você vai entender, não, então o pastor Eleazar, ele quer que as pessoas não caiam no mesmo erro. É só isso. É que as pessoas não enveredem por esse caminho. É que os jovens acordem, abram os olhos e digam, não, peraí, alguma coisa está errada. Assista esse depoimento da Débora junto comigo. Muito bem, meus queridos amigos, eu tenho o prazer de apresentar a vocês a Débora. Nós somos amigos, participamos de alguns grupos em comum e há um tempo atrás, a história que vai ser contada para vocês agora, ela foi publicada, a própria Débora conversou com esse pastor no seu Instagram, foi público, toda a conversa está ali e eu conversei então com a Débora para saber se ela poderia contar para nós realmente como que foi, como que aconteceu. E eu queria que você prestasse atenção no depoimento dela, em como essas mensagens que são dúbias, ou às vezes nem dúbias, às vezes com um viés completamente equivocado, elas podem influenciar para o mal, elas podem realmente trazer prejuízos à causa de Deus. Débora, como foi essa experiência que você vivenciou? Como foi? Conta essa história para nós, desse seu amigo que estudou a Bíblia com você. Fala para a gente um pouquinho como que foi isso. Tá bom. Não é uma história muito feliz, mas vamos lá. Eu acho que serve, né, de ajuda para todo mundo não cair no engano, né, das palavras. A gente tinha um grupo de estudos da Bíblia no WhatsApp. Tinha umas 8 pessoas participando desse grupo de estudos da Bíblia. Então, lá tinha uns 3 adventistas, que eram quem passava os conteúdos e tal, e pessoas de outras religiões. E, inclusive, uma pessoa que é esse meu amigo, que inclusive ele era ateu e recentemente tinha se convertido. Tinha uns 2 anos que ele tinha se convertido, ele era evangélico, e ele estava estudando a Bíblia, progredindo e tal, foi assim que a gente se conheceu.
foram anos estudando enfim, vários assuntos bíblicos, né? E ele foi abrindo a mente, expandindo o conhecimento da Bíblia. Ele é filósofo também, formado em filosofia, e enfim. E aí, num desses estudos, né, que a gente foi passando ali em conversa, em bate-papo, em troca e tal, não era nada assim muito formal, né? Então, inclusive, esse meu amigo, por exemplo, ele acreditava até uma fala que eu disse para ele lá em 2014, até ali ele acreditava que o Gênesis não era literal, que não, ele acreditava na história da evolução e acreditava que a forma que estava relatada no Gênesis era para simplificar o relato, mas que não foi literal. E eu lembro que eu simplesmente peguei o verso e comecei a ler para ele. Eu falei, mas está escrito aqui assim, assim. Aí eu falei, mas o que impede, né? É que ele acreditava que era impossível Deus ter feito tudo em apenas 6 dias. Aí eu falei, mas o relato bíblico ele fala o tempo que foi entre, por exemplo, o tempo que foi entre desde o haja luz, lá antes, né? O Espírito de Deus pairava sobre as faces das águas, até quando começou realmente os 6 dias da criação. Fala o tempo ali? Não fala. Pode ter sido curto, pode ter sido longo. Esse argumento para ele, ele falou, nossa, ele chegou a chorar. Ele falou, nossa, eu estou chorando aqui, porque eu sempre quis acreditar nisso, porque ele era ateu. Ele tinha sido ateu durante a vida toda. E aí, naquele momento, ele falou que sentiu o Espírito Santo ali, e daquele momento em diante, ele passou a acreditar no Gênesis literal, na história da criação literal, como a gente acredita, né? E foi um divisor de águas para ele ali, né? E aí, mais um ano, aí no ano seguinte, né? Não, acho que foi no ano seguinte, ou 2 anos depois, não, faz tempo já isso, né? Eu não tenho exatamente o ano certinho. Mas depois de muito tempo, muita conversa, aí tinha a questão do sábado. Era sempre uma questão, era ter meses e meses conversando, até que chegou na questão do sábado e ele falando a opinião dele sobre o sábado. Até aquele momento, ele havia já sido convencido que era necessário separar um dia para Deus. Até então ele não achava isso necessário. Para ele, se é um pouquinho cada dia, que tinha que ser, que todo dia é santo, ele acreditava nisso. E aí, nas nossas conversas, eu e outros meus amigos, né, naquele grupo, depois de muito tempo, ele passou a entender que precisava de um dia para Deus. E ele até conversou com o pastor da igreja dele e tal. Então, na conversa com o pastor da igreja dele, ele foi convencido de que não importa o dia, o importante é que ele separasse um dia. Então, no caso, ele tinha um dia de folga, inclusive era dia de semana, nem era no final da semana, né? Não era um domingo, por exemplo, era um dia de semana que era o dia da folga dele. Para ele falava: a terça-feira é o meu sábado. E aí, nesse dia, ele procurava fazer um passeio na natureza. Ele até tentava fazer como ele já estava aprendendo com os adventistas, né? Ele até tentava fazer dessa maneira, e com as filhas dele, com a mulher dele e tal. Mas ficava meio manco também, até porque não tinha o culto, né? Nesse dia aleatório durante a semana, as crianças tinham que ir para a escola, enfim. Aí, até que um dia, numa conversa bem séria lá no grupo, ele defendendo essa ideia, aí me veio assim, né? Eu escrevi lá no WhatsApp que eu entendia o olhar dele, mas que na verdade eu falei, acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado para não oferecer a Deus a oferta de Caim. Lembra o que Caim aprontou? Aí ele matou o irmão dele, não sei o que. Eu falei, não é essa parte, é antes disso. Né? O que Deus havia pedido para Caim? Na verdade, pedido para os dois. Aí ele, pediu para matar o cordeirinho, tal, tal. Aí eu falei, então, e o que foi que Caim fez? Caim falou, não, eu vou escolher a oferenda que eu quero, daquilo que eu tenho, eu não vou pegar um cordeirinho. E aí ele foi lá e deu a oferta que ele quis. Foi o que ele quis, foi o que ele escolheu. Que, se você for olhar, pensar bem, era o fruto do trabalho dele, né? Ele era o lavrador. E Abel era o pastor, né? Que cuidava das ovelhas. Então, cada um levou do seu. Parece justo, não parece? Mas não foi o que Deus pediu. E aí Caim levou a oferta que ele quis. E Deus aceitou? Aí, nossa, para ele foi assim, pá, ele falou, nossa, minha cabeça ferveu agora. E aí, naquele momento, aí ele refletiu e orou e ele entendeu, ele até falou, Deus, o Espírito Santo te usou para falar comigo, eu estou sentindo que Deus está falando comigo agora, realmente, eu estou querendo oferecer para Deus a oferta de Caim, aquilo que eu quero, do que está na minha mão, do que está na minha possibilidade,
e não me esforçando para oferecer a Deus aquilo que Deus me pediu. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Aí ele ficou louco, assim, sabe? E aí ele tomou uma decisão de pedir demissão do emprego e de procurar um emprego, trabalhar numa coisa, qualquer coisa que fosse que ele pudesse guardar o sábado do 7º dia da semana, como está lá na Bíblia. A partir daquele momento, ele passou a acreditar como a gente acredita. Eu fiquei muito feliz, até chorei, todo mundo ficou muito emocionado com o depoimento dele e tal. Aí ele pediu demissão do emprego. Eu me recordo que ele ficou 2 meses desempregado e conversou com a esposa, né, e tal. A esposa não entendeu muito bem, mas falou, é cabeça dura, quando você decide uma coisa, você faz o que você quer, então, enfim. Aí passou um tempo, aí ele me veio, Débora, vou te mandar um vídeo que eu achei aqui na internet de um pastor da sua igreja. Eu acho que naquele dia eu fui muito pela emoção. Eu entendo que tá certo, mas eu acho que eu me precipitei em pedir demissão do meu emprego. Minha esposa estava certa. Deus não quer que eu me sacrifique dessa forma. Eu tenho 2 filhos para cuidar. E Deus não me quer desempregado. Claro que Deus não quer ninguém desempregado, né? Deus quer que um pai de família sustente sua família. Mas, enfim, né? Todos nós que somos adventistas, judeus, que guardam o sábado, a gente passa por provações, né, nesse sentido, seja na faculdade, no trabalho, às vezes até discriminação, enfim, tem várias histórias aí, né, que todo mundo conhece. Mas aquele rapaz, naquele momento, ele tinha tido um avanço na compreensão do que Deus pede, né, da maneira certa, e aí ele assiste um vídeo na internet e me mostra um vídeo. E aí eu vi o vídeo, eu quase morri, porque a pessoa que estava naquele vídeo, até aquele momento, era uma pessoa muito inteligente, é uma pessoa inteligente, né? Não deixou de ser inteligente. É uma pessoa muito inteligente, muito carismática, que os jovens admiram demais. Eu também sempre admirei demais, apesar de nem ter tempo para acompanhar muito de perto, mas é uma pessoa que a gente admira, que muita gente, os jovens principalmente, gostam muito, né? Desde anos 2000, desde 2000 e pouco, que foi quando começaram a lançar música e tal, né? E daí, o que aconteceu? Naquele vídeo, um pastor, aí eu fiquei muito assustada até, porque era um pastor da nossa igreja que estava em um canal do YouTube, um podcast de um outro pastor, de uma outra religião, se eu não me engano, era uma religião, era um protestante, mas enfim, o assunto era o sábado. E aí, lá naquele vídeo, o nosso pastor adventista, ele disse no vídeo que a opinião pessoal dele é dele, a da igreja é a da igreja. Mas, na opinião pessoal dele, nós temos que ter um sábado, né? Que Deus pede que tenhamos um sábado. Aí ele falou assim, eu escolhi o sábado do 7º dia. Ele falou desse jeito. E aí o outro pastor já emendou, então, né, o domingo, e aí pronto, aí foi feita a salada, e aí se você vê nos comentários que tem lá naquele vídeo, um monte de gente aplaudindo ele, dizendo, realmente, Deus não quer sacrifício, Deus não quer que nenhuma família se sacrifique e tal. Nesse mesmo vídeo, mesmo vídeo, Débora, eu também assisti, o vídeo em que ele diz, não, eu escolhi o 7 porque eu estou ali no corre, né, fazendo uma coisa ou outra, trabalhando a semana toda, eu escolhi o 7º para ser o meu Shabat, mas tem um outro colega, um outro pastor da igreja tal, que ele escolheu a segunda para ser o seu Shabat. E eu acredito que esse é o princípio, você separar um dia para Deus. Sim. Eu também buguei. E aí eu fiquei, assim, foi muito assustador, né, ver esse depoimento desse pastor, né, e aí o que aconteceu? Tudo... Esse meu amigo que, né, tinha já começado a guardar pela fé, quem sabe, daí mais uma semana, daí mais não sei quanto tempo Deus ia prover para ele a guarda do sábado, o emprego, um sustento da família dele de maneira digna, né? Mas, enfim, ele estava ainda nas economias, não estava passando fome, ninguém ainda, tal, enfim. Mas aí aconteceu que ele desistiu da guarda do sábado por conta desse vídeo. Então, aí passou bastante tempo, eu não tenho uma noção muito do tempo, mas foram vários meses, talvez até, acho que uns 2 anos passou isso. Aí eu vi um post desse pastor, né, no Instagram dele, e aí o pessoal começou a questionar alguns assuntos ali, aí eu fui contar essa história.
Eu falei, não, eu tenho que contar, né? Porque ele fala, eu não tenho responsabilidade sobre o que o público entende. Ele falou, o pessoal estava descendo a lenha lá numa frase muito dúbia que ele tinha dito, eu não me lembro agora qual que era o assunto, mas ele sempre posta vários, que são muito dúbios, né? Você pode entender até 3, 4 possíveis interpretações do que ele escreveu, né? E aí, se você falar, você quer dizer tal coisa? Ele fala, não, eu não quero dizer isso, eu nunca disse isso, nem pensei isso, tá, beleza. Aí eu comentei com ele do perigo de se escrever sem clareza, né? De às vezes falar certas coisas. E aí falei, mas você falou isso aquele dia no programa tal e aconteceu isso com um amigo meu. E eu contei essa história, né, que eu acabei de contar. Aí ele falou que não foi a intenção dele, até pediu para. Ele pediu para ter contato com esse amigo, se ele quisesse conversar com ele, para esclarecer o que ele realmente quis dizer. Porque naquele momento ele estava falando num programa de uma pessoa que é de outra religião, ele estava no microfone do cara de outra denominação, né? Religião cristã, é outra denominação, protestante, e ele estava querendo fazer uma ponte, querendo ter um elo de conexão com aquela pessoa específica, que era o dono do podcast onde ele era o convidado. Só que o resultado disso foi somente uma ponte, né? Foi uma coisa pública, né? E ainda que, não sei, qual o propósito de você fazer a pessoa achar que está tudo certo, ela continuar fazendo o que não é o que Deus pediu? Eu não sei, eu acho muito perigoso fazer isso, né? É um tiro Bastante. que sai pela culatra, porque é a mesma coisa que uma pessoa te perguntar, na minha visão. Tipo assim, eu quero ir para o terminal de ônibus. Onde fica o terminal de ônibus? É para lá? Eu acho que é para lá, para aqui para a direita. Você sabe que é para a esquerda. Mas aí você fala para a pessoa, não, beleza, pode continuar indo por aí. A pessoa vai chegar no terminal de ônibus? Não vai. Onde é o mercado? Onde é a padaria? A pessoa está indo na direção errada, você confirma que é aquela direção? Né? Pois Isso para mim não é muito honesto. Para mim você está tirando sarro. Já aconteceu comigo de eu pedir informação para a pessoa, rua tal, da comportagem, antes de existir smartphone. Você pergunta, rua tal, fica onde? Eu não estou achando o número, fica para cima ou para baixo, a pessoa fala, não, pode seguir reto aí. Aí você anda, você anda lá 1 quilômetro, aí depois, lá na frente, não, volta tudo. Isso já aconteceu comigo. Então, enfim, para a jornada para o céu é a mesma coisa. Você não pode confirmar para uma pessoa que o caminho que ela tá certo, se você sabe que aquele não é o caminho certo, né? Essa é a minha preocupação, enfim. Aí essa é a história que aconteceu. é interessante, Débora, porque assim, essa questão do estabelecer pontes, e no caso desse vídeo em especial, não há possibilidade de dizer assim, não foi o que eu quis dizer, porque não existe um discurso dúbio ali. Ali Não, é o que o foi discurso é dito, claro, né? ali foi claro e objetivo, certo? Então, o que se pretendeu fazer depois não ficou claro no vídeo. Porque, olha, eu confesso que também, quando eu assisti esse vídeo, eu também fui conversar com ele. Eu procurei no chat, nós conversamos e eu disse para ele: olha, esse discurso seu eu não entendi. Eu não entendi porque você disse, um outro escolheu a segunda e você diz, eu acho que esse é o princípio, mas não é esse o princípio. O Não princípio é é. você, não é você que escolhe, o princípio é você obedecer a Deus no dia que Deus disse que era. E aí ele disse, não, mas você entendeu errado. Eu disse, não, eu entendi o que está ali. Eu entendi Não. exatamente o que você falou. E aí ele pegou e disse para mim, não, mas eu estava... E ele falou a mesma coisa, estabelecendo pontes, porque você não sabe o que aconteceu depois nos bastidores. Eu fiz, tá, mas isso não me interessa o que aconteceu nos bastidores, porque o que foi para milhares de pessoas, para o público no ao vivo, não é o que foi para o bastidor. Então, o que você conversou com o bastidor, no bastidor, o que você fez depois, não veio. E isso talvez interesse, talvez seja importante para aquelas pessoas que estavam lá no podcast. Então, se você realmente no bastidor depois falou, olha, mas conquanto o princípio seja de estabelecer um dia para ser o seu Shabat, é importante que o dia seja esse, isso não veio para o público. O que veio para o público foi, é importante você selecionar um dia para ser o seu Shabat. Eu escolhi tal dia, o outro escolheu outro dia. E esse é o princípio. Isso foi o que ficou para o público. O que aconteceu Foi. depois, eu não sei. Se Mas você ver nos comentários desse vídeo do público, é uma bagunça só na cabeça de todo mundo.
Foi uma bagunça, todo mundo passando a entender como aconteceu com esse meu amigo que estudava Bíblia com a gente. Todo mundo achando que o sábado não é uma regra, não é um dia certo, é o dia que eu quero, e parabéns pela honestidade, parabéns pela visão, não sei o que, sabe? Precisamos de mais gente assim, com essa cabeça aberta. Esses são os comentários que tem lá. E aí ele disse assim para mim, Eliezer, você não entendeu, você me julgou mal. Ele até fez um comentário dizendo que eu não entendi, que eu interpretei mal, que eu estava levantando falso testemunho. Aí eu pergunto, será que todas essas pessoas que fizeram esses comentários lá também entenderam mal? Será que o seu amigo, Débora, que desistiu de observar o sábado do Senhor e chegou para você e disse, está aqui um pastor da sua igreja, aqui está, olha, o doutor da sua igreja, ele falou isso, está aqui, olha. E será que ele também entendeu? Quer dizer, todo mundo entende mal, todo mundo interpreta mal, todo mundo não tem capacidade de discernir. Ficam esses questionamentos, eu me faço esses questionamentos. E aí, por isso que eu queria que vocês entendessem o perigo que isso é, sabe? Eu queria agradecer a você, Débora, por esse depoimento. Ele é necessário para que as pessoas percebam que não trata-se de eu estou com é uma coisa pessoal contra fulano, é algo particular. Não tem nada de particular, não tem nada pessoal. É apenas a gente está querendo mostrar aqui para você os resultados, os frutos desse tipo de discurso. Então eu queria agradecer a você, Débora, pela sua participação. Esse acontecimento, isso não aconteceu apenas com a Débora, eu recebi pelo menos mais 2 pessoas no meu Instagram que comentaram coisas parecidas, não exatamente igual, mas coisas parecidas. Uma jovem me comentou que ela estava estudando a Bíblia também com uma pessoa, e ele mostrou esse vídeo e fez foi uma situação muito constrangedora para ela, porque ela não estava sozinha, ela estava com um grupo assim na sala, e esse vídeo foi passado e questionaram ela assim diante de todo mundo, e ela ficou sem respostas. Então, para que vocês entendam onde esses discursos podem chegar. Então, o objetivo aqui não é tratar de um aspecto pessoal, nem contra. Nós não estamos atacando a moral, não estamos atacando o indivíduo, não estamos querendo dizer se ele é bom ou mau pastor, não, longe disso. Mas o nosso objetivo é analisar o discurso em si, a fala, e como essa fala pode ser prejudicial. Obrigado, Débora, mais uma vez por sua participação. Que Deus abençoe muito você. Oi? Amém, todo mundo. Eu disse que o propósito é muito estranho, né? Porque é para cá, tá mandando ir para lá. Então, né? Não dá certo. Mas tá certo, foi um prazer. Triste, né? Que é uma história que, na verdade, é triste. É um problema triste. Espero que o Senhor tome as providências e abra a mente para o certo, né, dessa pessoa em questão e de todos os que estão achando que estão no caminho certo e, na verdade, não estão, né? Porque a gente não pode divulgar o certamente não morrereis da serpente, né? Essa aí é a mentira da serpente, né? Não é a mesma coisa, mas acaba sendo, né? No fim das contas, leva para o caminho que é da morte e não da vida, né? Não, você não está errado de fazer esse erro, e enfim. Tá certo. Então, Deus abençoe. Muito obrigado. Que Deus abençoe você, abençoe sua família. Um grande abraço, Débora. Fica com Deus. Abraço. Até mais. Você percebeu, amigo? Que história forte. Eu trouxe a Débora aqui no canal para ela dar esse depoimento, só para você entender até que ponto uma mensagem colocada de uma maneira errada, não exposta de maneira completa, verdadeira, como tem que ser, como precisa ser, clara e cristalina, como a palavra de Deus é, quando uma ideia tenta agradar, não vou fazer aqui uma ponte, vou tentar chegar, vou tentar, sabe? Quando uma ideia vem dessa forma, esse é o resultado. E como eu disse no vídeo, não foi apenas com a Débora que isso aconteceu. Pelo menos mais 2 ou 3 pessoas além dela, comentaram comigo que passaram por uma situação parecida. E isso me fez despertar. Então, peraí, tem pessoas que estão deixando de observar os mandamentos de Deus por causa de um colega? Tem pessoas que estão deixando de obedecer a Deus por conta disso? Eu preciso fazer um contraponto. Eu preciso mostrar algo. Eu preciso falar. Porque se eu me calo, Deus vai cobrar de mim. Eu vou deixar no link da descrição a entrevista que Débora mencionou.
esse vídeo que a Débora mencionou vai estar aqui no link da descrição para você acompanhar todo esse podcast onde fala sobre essa questão do sábado. Os outros vídeos que eu mencionei no início desse vídeo também eu posso deixar no link da descrição, os podcasts onde são faladas aquelas coisas todas. Vejam, o objetivo é ajudar. Gente, o objetivo aqui é sempre colocar as pessoas, e principalmente os jovens, mais perto de Deus. Nós não queremos que novas ideias como a de Kellogg possa destruir, minar a fé dos nossos jovens. A minha preocupação é essa. Eu oro por esses pastores, eu desejo de coração que Deus os conduza, que Deus os ampare e que abra sua mente para eles perceberem, eu fiz algo que, peraí, os frutos não estão sendo para a vida. Pessoas deveriam estar aceitando a mensagem e elas estão desistindo, estão abandonando por causa disso. Então deixa eu dar uma parada, algo não está legal. Não é possível que todo mundo está entendendo meu vídeo errado e só eu que fiz o certo. Todo mundo, não, você entendeu errado, não, você entendeu errado, não, você entendeu equivocado. Não foi o que eu quis dizer. Então todo mundo não entendeu o que você quis dizer. Alguma coisa está errada, então, na sua forma de expressar. Porque todo mundo entende de um jeito, inclusive aqueles que querem usar para o próprio benefício. Não, eu não vou mais observar, por exemplo, o dia do Senhor, como foi o último vídeo que nós conversamos aqui agora, eu e a Débora. Eu espero que esse vídeo mais explicativo possa ajudar você. Quando for usar Mateus 18, use dentro do contexto certo. Não tente aplicar Mateus 18 para uma realidade diferente da que Mateus 18 realmente pretende. E também não seja um crítico pela crítica, só fazer a crítica pela crítica. Vamos procurar tudo quanto é erro da igreja, vamos ficar expondo aqui. Não, não, não. O objetivo é ajudar. Então, se tem algo que realmente vai prejudicar o jovem, uma mensagem que está conduzindo pessoas para um caminho que não deve, que é antibíblico, então a gente vai trazer de maneira respeitosa, tocando apenas nas ideias, no tema, sem ferir a pessoa. É isso. Eu espero que Deus abençoe você, que esse vídeo seja útil e que essas explicações sejam úteis para você. Grande abraço e até o nosso próximo vídeo.